E aí, pessoal, sou o professor Edi, professor de física, né? Então, eu estou aqui para uma aula de física sobre as transformações gasosas, né? Os comportamentos dos gases. E aqui a gente vai estudar mais ou menos, a gente tem essa figura aí para vocês, a figura de um balão, que nada mais é do que um gás ali dentro, que quando a gente quer que o balão suba, a gente vai e aquece o ar ali dentro para mudar a densidade do gás. E quando a gente quer que ele desça, a gente também vai resfriar esse gás para ele descer mudando a sua densidade, beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre esses comportamentos dos gases e depois a gente vai ter uma outra aula também muito complicada sobre termodinâmica, beleza? Vai ser uma aula bem mais extensa, a gente vai até dividir essa aula de termodinâmica em duas, mas essa parte de gases a gente vai ter que ver esse primeiro momento dos gases e depois um segundo momento da parte de termodinâmica, beleza? Bom, pessoal, então as transformações gasosas vão ser as transformações dos gases, né? E a gente vai ter que entender primeiramente que o gás ele tem três características principais, que é o seu volume, né? Que é o espaço que ele ocupa, a pressão que tem a ver com os choques que as partículas vão ter com a parede do gás, né, do recipiente do gás, e a temperatura, que a gente já conversou antes sobre temperatura, que mede o grau de agitação das partículas, né? Outra coisa importante também nos gases, é a questão do número de mols, tá? Esse número de mols aqui, ó, ele é representado pela letra N no que a gente vai conversar daqui a pouco, beleza? Então, o número de mols é uma característica muito importante também para a gente nos gases. Tanto é que nessa equaçãozinha que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, o número da pressão, vai ter o volume, que é igual ao número de mols vezes o R, que é a constante dos gases, e a temperatura. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte, ó, a temperatura de um gás, a gente nunca vai trabalhar com ela em Celsius. Falou de gás, gente, a gente vai trabalhar ela sempre em Kelvin. Eu jamais vou trabalhar com a temperatura de um gás em Celsius. Vou trabalhar sempre em Kelvin. Beleza? Então, essa fórmula aí é PV igual a nRT, pressão, volume, N número de mols, R é a constante dos gases ideais e a temperatura sempre em Kelvin. Beleza. Só que esse tal desse R, ele tem dois valores aí, tá vendo? Ele tem esse valor de 8,31, que está em joule, e aí quer dizer o seguinte, gente, se tiver em joule, quer dizer que a pressão tem que estar em pascal, e o volume tem que estar em metro cúbico, porque joule é medida do sistema internacional. E aí joule vai ser ali o pascal, unidade de pressão do sistema internacional vai ser pascal, que é newton por metro quadrado, e tem o volume que vai sair em metro cúbico, beleza? Então, tranquilo. Se esse R tiver em atm por litro, aí aqui já está claro, né? atm vai ser a medida de pressão. Opa, desculpa, não é pascal não, é pressão. Então, atm já é a medida de pressão que você vai ter. E litro é a medida de volume que você vai entrar. Então, nessa equação, o R ele tem dois valores diferentes. Na verdade, é o mesmo valor, só que em unidades diferentes, né? Então, se for 8,31, você tem que entrar com a pressão em pascal e o volume em metro cúbico. Se for 0,082 né, atm por litro, você tem que entrar com a pressão em atm e o volume em litro. Lembrando que mol é mol, não tem jeito, e a temperatura, ali ó, a temperatura nas duas, temperatura sempre em Kelvin. Então, tanto aqui quanto aqui, temperatura em Kelvin, não tem jeito, beleza? Então vamos lá. Certa massa de gás ideal ocupa um volume de 49,2 litros. 49,2, esse aqui é o nosso volume. Há uma pressão de 3 atm, então a pressão de 3 atm. E a temperatura de 27 graus Celsius. Repare que a temperatura está em 27 graus Celsius. Eu não posso trabalhar com graus Celsius. Eu tenho que trabalhar com graus Kelvin. Então, graus Kelvin não, né? Kelvin só, né? Beleza. Então, olha aqui a temperatura. De 27 graus Celsius, ela virou o quê? Virou 27 mais 273, sempre, né? De Celsius para Kelvin, soma
273. Deu 300 Kelvin. Então, essa temperatura aqui, já transformei antes mesmo de olhar para o R. Porque eu sei que se é gás, tem que ser em Kelvin. Beleza. Então, eu tenho aqui a pressão de 3 atm, um volume de 49,2 litros e o R. O R está em atm, então a pressão em atm e o volume em litros. Bom, ótimo, o volume está ok, está em litro. O volume está em litro, aqui, e a pressão está em atm, ok. Então está tudo certinho para jogar na fórmula. A pressão aqui, a gente vai colocar agora 3, a fórmula lá é PV igual a nRT, pressão vai ser 3, volume 49,2, número de mols, o 0,082 que é a constante dos gases, e a gente vai ter aqui o 300 que é a temperatura tem que estar em Kelvin. Bom, aqui o 3 vezes 49,2, 3 vezes 49,2 dá 147,6, que é igual ao N vezes o 0,82 vezes 300. 0,82 vezes 300 dá 24,6. O N vai ser o 147,6 dividido por 24,6. Que aí vocês viram ali na solução já tem 6 mols. Beleza? Então esse é o primeiro exercício que a gente pode ter. A gente tem vários exercícios desse tipo aí para vocês fazerem depois. Bom, a lei geral dos gases perfeitos, ela está aí para vocês. Aqui a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Ou seja, a pressão antes, o volume antes, a temperatura antes do gás, é igual a pressão depois, P2, vezes volume 2, temperatura 2. Então, eu vou ter um gás num determinado estado e vou modificar ele. Agora, eu vou acrescentar uma coisinha nessa fórmula, aqui, ó, N1 aqui e N2 aqui. Tá bom? Daqui a pouco a gente explica isso, porque a gente pode relacionar essa quarta grandeza aí com os gases. Vai ter um exemplo ali que eu vou mostrar para vocês como que o livro utilizou, lembrando que a gente está utilizando os exercícios do Ramalho, né? Então, depois eu vou passar para vocês os exercícios e aí a gente dá uma olhada. Bom, aí o seguinte, ó. Certa massa de um gás ideal exerce pressão de 3 atm. Então, eu tenho uma pressão aqui, pressão de 3 atm, quando confinado a um recipiente de 3 litros. Então, isso aqui é o volume. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, essa aqui é a primeira parte do exercício. Ele falou como que o gás está no primeiro momento. Só que aí é o seguinte, a pressão que exercerá essa mesma massa quando colocar no recipiente. Então, ele mudou de recipiente. Agora, o recipiente não tem mais 3 litros, ele tem 3,5. E a temperatura agora não é a temperatura mais de 27, é a temperatura de 177. Ele quer saber o que vai acontecer. Então, repara bem. A pressão 1, 3. Volume 1, 3. Temperatura 1, 27 graus Celsius. Não posso trabalhar com 27, soma 273. Não posso trabalhar com 27 graus Celsius, tem que transformar para Kelvin. Deu 300 Kelvin. Para transformar para Kelvin, é só somar aqui o 273. Só somar 273. Beleza. E aí, no segundo momento, aqui na letra A, ele pergunta se o volume passar a ser 3,5 e a temperatura 177 graus Celsius. De novo, somo 273, vou ter uma temperatura de 450 Kelvin. Beleza. Então, agora eu tenho a pressão, o volume e a temperatura antes, eu tenho o volume e a temperatura depois. O que eu não tenho de depois? A pressão. Então, eu vou jogar todo mundo aqui, ó, pressão 1. Quem é a pressão 1? 3. Aqui, ó, a pressão 1 vai ser 3. Volume 1 também é 3. Temperatura 1, 300. É igual a pressão 2, que é o que eu quero saber. Volume 2 e temperatura 2. E aí está aqui a nossa equação. Aqui, ó, 3 com 300, inclusive, dá para cortar. Isso aqui, 3 com 300, dá os 2 por 3, fica 100. E aqui vai ficar aqui, ó, não vai ter jeito, multiplicar cruzado. Então, eu fico aqui, ó, 3 vezes 450, 3 vezes 450, é igual ao
100 vezes 3,5 vai dar 350 P2. E aí você vai fazer 3 vezes 450 e vai passar o 350 dividindo. E aí fazendo de cabeça, né, dá 3,86. Não, de cabeça não, já estava aqui, né? Beleza. Então aqui tá o exercício que você vai ter pressão, volume e temperatura antes, teve volume e temperatura, depois te pediu a pressão. Então é sempre isso, ele te dá os 3 de um primeiro momento, te dá 2 do segundo momento, e você calcula através dessa fórmula P1V1T1 é igual a P2V2T2, beleza? Então dá uma olhadazinha nas contas, entende aí a solução. Se precisar voltar no vídeo, volta o vídeo, vê de novo, beleza? Dá uma olhada, aproveita isso aí e não erra esse tipo de questão não, beleza? Vamos para a próxima. Bom, a letra B é a mesma coisa. A letra B, aqui eu tenho de novo a pressão antes, né, que a gente vai chamar de pressão 1. Aqui é o volume 1. Lembrando que a temperatura 1 aqui, que é esse 27 graus Celsius, a gente somou 273. Então eu tenho aqui a temperatura em Kelvin. Então eu falo assim, ó, a pressão que exercerá a letra B agora, né? O volume que deveria ter o recipiente, se fosse uma pressão, então essa aqui é a segunda pressão do segundo momento, e a temperatura agora, temperatura aqui, temperatura. Agora a temperatura, ela vai ser de menos 23. E aí o menos 23, você vem aqui, ó, e soma 273. Porque você não pode nunca trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Então aqui eu tenho a temperatura, e aí eu vou ter aqui, ó, de novo, aqui pressão 1, volume 1, temperatura 1, é igual a pressão, é que ele chamou de 3, né? É o segundo momento, né? Porque o outro, a letra A tinha sido pressão 2, né? Pressão 3, volume 3, temperatura 3. Então a parte aqui, pressão 1, é o 3 atm, que é a pressão 1 ali em cima, volume 1, 3 também, temperatura 1, 300. É igual a pressão 2, né? A segunda pressão, que é 2, o volume que eu quero saber, e a temperatura agora é de 250. Aqui de novo, corta isso aqui com isso, dá os 2 por 3, fica 1 aqui e 100 aqui, e aí multiplica o cruzado, né? Multiplica o cruzado aqui, ó. 100 vezes o 2 dá 200 vezes o V3, que é igual ao 3 vezes 250, que dá 750. O V3, o que vai fazer ali com o 200? 750 dividido por 200. Cortou o zero aqui. Opa. Com o zero aqui. Deu. Aí faz a continha, não tem jeito. 3,75. Repare que a resposta ali já está em litro, beleza? Por quê? Porque você entrou com o volume 1 em litro. E o volume 3 aqui, né, no caso que ele chamou, o outro volume vai sair também em litro. Essa formulazinha aqui não tem que ter aquele negócio de olhar a unidade, tem que ser em Pascal, tem que ser... O que você tem que fazer é o seguinte, se a pressão 1 foi dada em ATM, a pressão 3 também tem que ser dada em ATM. Se o volume 1 foi em metro cúbico, o volume 3 também tem que estar em metro cúbico. Você não pode entrar com o V1 em metro cúbico e o V3 em litro. Agora, a temperatura não tem jeito, né, gente? Temperatura jamais em outra escala, sem ser Kelvin. Temperatura sempre em Celsius, beleza? Vamos lá. Um recipiente indilatável. O que quer dizer essa palavra indilatável? Que o volume é constante, né? Não tem variação de volume. Contém 6 mols de um gás perfeito, então isso aqui é o número de mols, o N. Há uma temperatura de 227 graus Celsius, isso aqui é a nossa temperatura. Temperatura que eu já sei que eu vou ter que transformar em Kelvin, né? Um manômetro acoplado ao recipiente acusa certa pressão.
Determine o número de mols do gás que deve escapar para que o manômetro não acuse variação de pressão. Não acuse variação de pressão. Beleza, então a pressão também não vai mudar. Beleza? Quando o sistema for aquecido até uma temperatura de 327 graus Celsius. Bom, o livro aqui coloca toda essa solução aqui. Só que aí eu vou fazer uma solução aqui um pouco mais simples do que essa do livro. Ó. Lembra que a fórmula é P1, V1, T1, N1, que eu falei com você para usar essa aqui mais completa? É igual a P2, V2, T2, N2. Como a pressão é constante, você pode cortar a pressão da sua fórmula. Como o volume também é constante, você pode cortar o volume da sua fórmula. Então você ficou aqui com 1 aqui em cima, cortou os dois. Temperatura 1, a temperatura 1 é 327. Pois isso fez aqui pra gente, ó, 227. 227 mais 273 deu 500. Então a temperatura 1 deu 500. O N1 era o número de mols que a gente tinha antes, que foi 6. Então aqui eu tinha 6. É igual, aqui ó, determina o número de mols, né? A gente está querendo determinar o número de mols. Então aqui 1, temperatura 2, o exercício mostrou pra gente aqui, ó, a temperatura 2 é 327, que a gente soma 273, que dá 600 Kelvin. Então a temperatura 2 deu 600. Vezes número de mols 2, que é o que eu quero saber, N2. Então, a gente ficou com isso aqui. Eu vou multiplicar cruzado. Ó. O que vai acontecer aqui? 600 N1, N2 no caso, na verdade, é igual a 1 vezes 500 vezes 6. Vezes 6. Então, o N2 ele vai ficar sendo o 500 vezes 6 sobre o 600. Cortou 0 com 0, 0 com 0, o 6 vai cortar com 6. Então, o número de mols 2 foi de 5 mols. Ele pediu a variação, né? A variação ela foi de 6 mols para 5 mols. Então, foi de 6 menos 5, variou 1 mol, tá? Mas aqui era o número de mols que ele vai ter depois, 5 mols. Beleza? Então, dá uma olhada nessa questão, porque essa questão é uma questão bem importante. Bom, então vamos para o próximo slide. Ali, ó. Certa massa de metano, cuja massa molar é 16 mols. Gente, essa questão aqui eu botei para vocês fazerem. Então, essa questão aqui, essa massa molar não vai servir para nada nesse exercício. Isso aqui seria mais se você precisasse do número de gramas na massa do seu gás. Mas como a gente está aqui na física, eu vou deixar isso aí seria mais para química. Então, vamos deixar isso de lado. Vocês vão ter aí o volume, 123, pressão 2 atm e a temperatura de 327 dUr, tá? Então, esse exercício vocês vão usar aquela fórmula PV igual a nRT, beleza? E a segunda questão, que eu vou deixar para vocês as respostas depois junto com o vídeo, essa aí é para usar o P1, V1, T1 é igual ao P2, V2, T2, né? O tal do PVT por Voltor, né? Que a gente está acostumado a falar. Beleza, pessoal? Então, dá uma olhada nisso aí, faço essas duas questões que resumem bem aquilo que a gente falou. Mas agora eu vou falar de 3 tipos de transformações que a gente tem. A gente tem as transformações gasosas que se chamam isocóricas, que a gente também tem que lembrar que a isocórica, ela também pode ser chamada de isovolumétrica, isométrica também. Então, isocórica é isovolumétrica e também é chamada de isométrica. Tá? Então, quer dizer que ela tem o que? Volume constante. O iso vai indicar que é mesmo, né? Que não vai mudar, constante. Então, vai ter volume constante e a pressão e a temperatura que vão mudar. E aí é interessante que você veja que a pressão e a temperatura elas vão ser diretamente proporcionais. Beleza? Ó, essa relação aí, bom, aqui ó, lembra da formulazinha que a gente tem? P1, V1, T1
é igual a P2, V2, T2, né? Aqui eu não vou colocar o número de mols, não. Como o volume foi constante, você pode cortar o volume. Então, você fica aqui P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Que aí vai ter essa fórmulazinha aqui para vocês. Mas nada mais é do que a fórmula que a gente já tinha visto, beleza? Outra coisa importante é o gráfico de pressão por temperatura. A temperatura tem que estar em Kelvin, né? Vai ser uma reta em que ela vai ser aqui passando pelo ponto 0 e 0. Ela passa aqui, ó, no ponto 0 e 0. Tá? O prolongamento dela passaria no ponto 0 e 0, né? Porque a gente não vai ter ali a temperatura zero, né? Então, se você vê um gráfico de pressão e temperatura assim, vocês vão utilizar desse jeito. Lembrando que pressão e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Na questão da transformação isobárica, o que é isobárica? Pressão constante. Então, o volume e a temperatura de um gás vão ser diretamente proporcionais. Beleza? Essa relação constitui a lei de Charles. E aí, de novo, aqui, ó, P1, V1, T1, pVT, né, que a gente fala, é igual ao P2, T2, V2, desculpa, gente, P1, V1, T1, é igual ao P2, V2, V2, T2. Beleza. Então, como aqui a pressão é constante, você corta a pressão, você vai ter essa fórmula aqui, ó. Então, gente, basta decorar a primeira, essas outras duas é só você cortar aquilo que for constante. Lembrando de novo, o gráfico de volume por temperatura vai ser uma reta e que o prolongamento passaria no ponto 0 e 0, ou seja, no encontro ali do volume com a temperatura, dos eixos de volume e eixo de temperatura. Bom, aqui agora quando for isotérmica também fica fácil, né? Iso vai ser de constante, né? Não vai mudar. Térmica de temperatura. Né? Então, no isotérmica, agora o detalhe é que a isotérmica, o gráfico não vai ser uma reta, vai ser uma hipérbole. Aqui no caso eu tenho P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. No caso aqui a temperatura é constante, então a pressão e volume ficam dessa forma aqui. E aí pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando o volume diminui, tá vendo aqui, ó, o volume aqui veio, no caso aqui aumentou, né, o volume. O volume aumentou de V1 para V2. E aí o que aconteceu com a pressão 1 para pressão 2? A pressão diminuiu. Então, quando o volume aumenta, a pressão diminui na transformação isotérmica, beleza? Então, beleza. Então, você tem que saber que o nome de um gráfico de pressão por volume, quando a temperatura for constante, ele vai ser uma hipérbole, beleza? Então, tranquilo, ó, anota isso aí, porque isso aí é importante. E aí, como é que pode ter um outro exercício de conta disso? Vamos lá. Ó, um recipiente que resiste à pressão de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, contendo um gás perfeito, sob a pressão de 1 vezes 10 a 5 e temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica, ou seja, desprezando o que, gente? A variação de volume. Ou seja, aqui vai ser volume constante. Calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir. Ou seja, vamos lá. O gás, ele aguenta até uma pressão de 3 vezes 10 a quinta. Essa é a pressão máxima dele. E ele está agora numa pressão, aqui ó, numa pressão de 1 vezes 10 a quinta. E a temperatura 1 é de quanto aqui? A temperatura 1 de 27 graus Celsius, mas você já sabe que você tem que somar 273. Então, a temperatura de 300 Kelvin. Então, essa pressão 1, temperatura 1. Você já sabe que P1, V1, T1 é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. No caso, o volume é constante, você corta aqui o volume. Então, a pressão 1, que é quanto? 1 vezes 10 a quinta, sobre a temperatura 1, que é 300, é igual à pressão 2, que é a pressão que eu quero agora, que o gás chegue, 3 vezes 10 a quinta, sobre a temperatura 2, que é o que eu quero saber. Então, eu tinha uma pressão
de 1 vezes 10 à quinta. E essa pressão estava a 27 graus Celsius. Eu quero saber em que temperatura eu vou ter uma pressão de 3 vezes 10 à quinta. E aí eu fiz aqui pressão 1, que era 1 vezes 10 à quinta, sobre temperatura 1, que era 300, é igual a pressão 2, que é 3 vezes 10 à quinta, sobre a temperatura 2, que eu vou descobrir. Multiplica cruzado, então fica 1 vezes 10 à quinta vezes T2 é igual a 300 vezes 10 à quinta. Então é 300 vezes 3 vezes 10 à quinta, né? Ainda tem o 3. O T2, ele vai ser o 300, já vou passar dividindo. Faz assim que fica mais fácil. Vezes 10 à quinta, dividido pelo 10 à quinta. Cortou 10 à quinta com 10 à quinta. Temperatura 2 de 900. Lembrando que você nas fórmulas sempre entra e sai em Kelvin a temperatura. Se você precisar agora ir de Kelvin para Celsius, pega o Kelvin e subtrai 273. Aqui vai dar 7, ficou 9, ficou 2. Aqui fica 627 graus Celsius. Beleza? Então essa é a primeira parte, é a parte dos gases, beleza? E aí a gente vai ter ainda uma parte muito maior ainda, que é a parte de termodinâmica. Mas aí a gente vai dividir a termodinâmica em 2 aulas, porque vai ser muito grande. Então essa é a primeira parte que a gente está tendo dessa parte de gases. Beleza? Falei muita parte, mas é que são várias partes mesmo, beleza? Então até daqui a pouco, pessoal.